presidente da Associação Goiana de Imprensa, Dr. Walter Menezes. A presidente da União Brasileira dos Escritores, escritora Malu Ribeiro, Maria Luísa Ribeiro. Eu estou acostumada a falar Malu, Maria Luísa, né? Já acostumou tanto com a Malu. A presidente da Academia Trindadense de Letras, escritora Iraci Borges. Representando o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, a acadêmica Esther Barbosa Oriente. A nossa presidente de honra, a acadêmica doutora Ana Braga. E agora, as duas filhas da acadêmica Lígia de Moura Rassi, a Magda e a Mônica, junto dos homens. As demais autoridades presentes consideram-se fazendo parte da mesa. Passo a palavra agora à presidente para dar início à sessão. Hoje é um ano de saudade. Os pensadores cristãos falam que a gente nunca deve sentir tristeza pela ausência e morte de um ente querido, mas apenas saudade. Da mãe de Lígia, uma mulher completa que realizou tão bem a missão dela como mãe, como avó, como mulher, como artista sobretudo. E como amiga querida aqui da FLAG, uma confreira pontual, idealista, sonhadora, participativa, muito querida de todos. A Lígia deixou uma brecha profunda de saudade. Nós não queremos cultivar o sentimento de dor, de tristeza, mas de saudade. Eu não posso continuar falando porque para isso tem a pessoa escalada. É só mesmo como abertura essa homenagem e que ali foi ela que foi presidente. Aqui um retrato lindo que eu pedi para as meninas da Lígia, né? Ela e o doutor Luiz nas bodas, né? Recentemente. Então, nossos corações de flavianas hoje externa a saudade que faz parte do dia a dia nosso de Lígia, que ela marcou muito, e foi cedo e foi em plena atividade. Muito obrigada. Fazendo um parêntese, eu convido agora o senhor Gilson Mundim, que fará, flautista e compositor goiano, apresentará uma performance sobre Sós Amazônia. Bom dia, gente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Atendemos a um convite aí, eu apresentei na Academia Goiana de Letras. Então é uma performance que eu pesquisei na Floresta Amazônica. Vocês imaginam uma floresta amanhecendo no dia, com os pássaros da manhã cantando. Aí vem a luta da floresta contra o homem derrubando com tratores, fogo, e a floresta grita, debate. No final a floresta já cansada, ela já não tem mais pique, os pássaros da noite cantam e a floresta avança. E meu disco está aqui, é Gilson Mundim Cálamo, quero oferecer para a Academia Feminina de Letras. Vocês...
emocionado, eu perdi minha mãe em um mês. Desculpem. Dando continuidade, peço aos presentes para desligar o celular, porque a sessão está sendo filmada e incomoda, atrapalha muito o barulho. Obrigada. Convido agora a oradora acadêmica e secretária Denise Lopes Rodrigues para fazer o panegírico. A maré que invade a vida dos homens, se abraçada na enchente, leva à fortuna. Omitida, toda esta viagem restringe-se aos baixios e resume-se em miséria. O século passado testemunhou o desenvolvimento do pensamento mais radical a respeito do homem, o existencialismo. Surgido no século XIX com o pensador dinamarquês Kierkegaard, alcançou seu ponto mais alto nos anos 50 e 60. Grandes figuras, entre elas Heidegger, Jean-Paul Sartre, também deram sua contribuição para esta escola, que continua a influenciar intelectos selecionados. O primeiro dos postulados é o ser humano como indivíduo. Há uma preocupação com o sentido ou objetivo das vidas humanas, mais que com verdades científicas ou metafísicas sobre o universo. Assim, a experiência interior ou subjetiva é considerada mais importante do que a verdade objetiva, fundamento igual ao das filosofias orientais. O homem não foi planejado por alguém para uma finalidade, como os objetos que o próprio homem cria, segundo um projeto. O homem se faz em sua existência. O mundo, como o conhecemos, é irracional e absurdo, ou pelo menos está além de nossa total compreensão. Nenhuma explicação final pode ser dada para o fato de ele ser da maneira que é. A falta de sentido, a liberdade consequente da indeterminação, a ameaça permanente de sofrimento, gera a ansiedade, a descrença em si mesmo e o desespero. Há uma ênfase na liberdade dos indivíduos como propriedade humana diferencial, mais importante, inescapável. Segundo Kierkegaard, o homem tem diante de si várias opções possíveis. É inteiramente livre, não se conformando a um pré-determinismo lógico. A verdade não é encontrada através do raciocínio lógico, mas segundo a paixão que é colocada na afirmação e sustentação dos fatos. A verdade é subjetividade. A consequência é que essa subjetividade toma a liberdade ilimitada. O pensamento que veio a se constituir em linha mestra do existencialismo é este: inexiste um projeto básico para o homem verdadeiro, uma essência definidora do homem, porque cada um se define a si mesmo e é, assim, uma verdade para si. No primeiro de seus grandes trabalhos, dizia que o caminho da vida oferece duas esferas, duas escolhas fundamentais. A primeira seria o modo de vida estético, do indivíduo que não busca senão gozar a vida em cada momento, uma vida cheia de novidades, de individualismo romântico. Optando
pela segunda esfera da ética, o indivíduo seguiria a linha do dever, sendo maquinalmente correto com a família e devotado ao trabalho. Posteriormente, ele acrescentou a esfera religiosa, na qual as pessoas aceitam que vivem na verdade dentro de uma consciência de fé. Mas o dogma cristão, segundo Kierkegaard, contém paradoxos que ofendem a razão. O paradoxo central é a assertiva de que Deus, eterno, infinito e transcendental, simultaneamente tornou-se encarnado como ser humano temporal e finito, como Jesus. Há duas atitudes possíveis que podemos adotar em vista dessa assertiva. Podemos ter fé ou podemos nos ofender. O que não podemos fazer é acreditar através da razão. Se optarmos pela fé, temos de suspender nossa razão para acreditar em algo maior. Na verdade, temos de acreditar em função do absurdo. Como Johannes Climacus, Kierkegaard fala da fé como milagre, dom de Deus através da qual a verdade eterna faz o tempo penetrar no instante. Este conceito cristão da relação entre a verdade eterna e o tempo difere da noção socrática de que a verdade eterna já está dentro de nós. Conhece-te a ti mesmo. E precisa apenas ser recuperada através da anamnese. Para o cristão, a condição para entender a verdade eterna é dom de Deus, mas sua realização é tarefa a ser constantemente desempenhada por aquele que crê. Já o filósofo alemão Martin Heidegger declarou-se investigador da natureza do ser. Heidegger contribuiu com seu pensamento sobre o ser e a existência, de onde o nome dado à corrente filosófica de existencialismo. Como uma filosofia do tempo, o existencialismo exorta o homem a existir inteiramente aqui e agora, para aceitar sua intensa realidade humana do momento presente. O passado representa arquivos de experiências a serem usadas no serviço do presente. E o futuro não é outra coisa que visões e ilusões para dar ao nosso presente direção e propósito. Ser mulher, cíclica, que ovula, sangra, reabastece. Ser mulher, liberta, do eu, do meu, comigo. Ser inteira, completa, só ou contigo. No homem, o ser está relacionado ao tempo e existe em três fenômenos, três existenciais, caracterizados de forma como as coisas do passado, do presente e do futuro se manifestam para o homem. A unidade deste tripé constrói a estrutura temporal que faz a existência inteligível, compreensível. A afetividade com que o homem se liga ao passado pelo seu julgamento, a fala com que se liga ao presente e o entendimento, a inteligência com que lida com seu futuro, com a angústia da predestinação à morte. Não podemos nos submeter a condicionamentos de nosso passado. Não podemos permitir que sentimentos, memórias ou hábitos se imponham sobre nosso presente e determinem seu conteúdo e qualidade. Também não podemos permitir que a ansiedade sobre eventos futuros ocupem nosso presente, roubando sua espontaneidade e intensidade. Tempo. De tempos em tempos, medito. Dos tempos da minha vida, de ontem, de hoje, amanhã. Tempos repartidos, concedidos, igualmente.
das mãos do Criador, de mãos que repartem de amor. Para Jean-Paul Sartre, outro pilar desta corrente filosófica, a ideia central de todo o pensamento existencialista é que a existência precede e rege a essência, assertiva anterior a ele e dita por Heidegger. Não existe nenhum Deus que tenha planejado o homem e, portanto, não existe nenhuma natureza humana pré-definida que o homem deve respeitar. Sartre leva o indeterminismo às suas mais radicais consequências. O homem está totalmente livre e é o único responsável pelo que faz de si mesmo. Porque não há nenhum Deus e, portanto, nenhum plano divino que determina o que deve acontecer, não há determinismo. O homem não pode desculpar sua ação dizendo que está forçado por circunstâncias, ou movido pela paixão, ou determinado de alguma maneira a fazer o que faz. Maktub, está escrito. Está escrito que o homem nada mais é senão filho de outro homem. Na ascensão, tempos de encontro virão. Ao encontro da videira magoada, em tempo de floração. Então, o homem saberá fecundar a semente, sabiamente e por amor ao filho engenhoso. Senhora Presidente Augusta Faro Fleury de Mello, Senhora Presidente de honra dessa academia, doutora Ana Braga, demais presidentes de academias de letras e entidades culturais aqui presentes que nos honram, Magda, Mônica, acadêmicas, amigos, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje para falar de nossa confreira que nos deixou este ano e cuja sentida falta não será preenchida, pois a grandeza de sua alma, a luz de seu espírito, a fineza de sua inteligência ocupam o lugar só dela. E a corbeia de suas qualidades continuará a perfumar esta casa que é nossa e de todas as mulheres de bem que cultivam a literatura, a música, as artes no estado de Goiás. Lígia Rassi nasceu no Rio de Janeiro e tomou posse nesta academia em 9 de novembro de 1971, ocupando a cadeira 11, cuja patrona é a também inesquecível Eurídice Natal e Silva. Diplomada pelo Conservatório de Música da Universidade Federal de Goiás, dedicou-se ao ensino de piano, sua primeira manifestação artística, chegando inclusive a dirigir pequena escola de música. Também fez o curso de Psicologia e Relações Humanas no Centro de Estudos Sociais Pedro II. Sua vida acadêmica é extensa, nela constando inúmeros cursos extracurriculares na área musical e literária. Foi pianista, professora e musicista, poetisa e escritora. Este resumo contém apenas o nome das atividades que desempenhou, mas impossível falar da qualidade que emprestou às suas lides. Colaborou com esta academia e seus trabalhos figuram em muitos anuários. Mesmo assoberbada por vários afazeres como mãe e esposa, escritora, palestrante, anfitriã, encontrou tempo para frequentar com assiduidade as reuniões da AFLAG, sempre nos premiando com contribuições valiosas. Sua vida acadêmica está registrada no Museu da Imagem e do Som da AFLAG, com palestras, discursos e declamações. Fez parte da diretoria da AFLAG como vice-presidente na gestão de Célia Coutinho Seixo de Brito e chegou a exercer a presidência interinamente por 2 meses. Lígia Rassi figura em coletâneas e dicionários biobibliográficos goianos e nacionais. Pertenceu aos quadros da União Brasileira de Escritores, seção de Goiás, da Academia Goiana de Letras, onde ocupou a cadeira número 16, da Academia Trindadense de Letras, Ciências e Artes,
da Academia Nacional de Música do Rio de Janeiro e foi sócia correspondente das Academias Petropolitana de Letras e Petropolitana de Poesia Raul de Leone, também no estado do Rio de Janeiro. Serviu no Conselho Estadual de Cultura do estado de Goiás de 1985 a 1998. Entre prêmios, medalhas e distinções que recebeu, destacam-se o prêmio do concurso Hugo de Carvalho Ramos, em 1985 e 1987. O prêmio José Décio Filho, em 1985. A medalha Leodegária de Jesus, concedida pela UB em 1996. Mais recentemente, foi agraciada com o troféu Thiocô em literatura no ano 2000. Suas obras publicadas incluem A Prosódia, 1978, Vozes do Tempo, 1983, Encontros em Cantos, 1985, Revertere, 1987, Momentos Plurais, 1990, Conheça Sua Cidade, uma publicação didática de 1997, Flor Poesia, antologia de 1999, Dos Cedros às Palmeiras, um livro sobre genealogia e história, em 2000, e Recantos, poemas, em 2001. Entretanto, falar de Dona Lígia Rassi exige mais do que relatar seus feitos e seus livros. Exige que extrapolemos uma linha de pensamento, uma análise de sua rica personalidade, sua existência multifacetada, suas obras, deve ser feita à luz do aparente paradoxo representado pela filosofia do existencialismo cristão. Ela se definiu, tornando-se uma verdade para si, e desta forma, tornou-se mulher autêntica, fiel aos princípios que traçou para a sua vida. Ela poderia ter dito como Kierkegaard: "The thing is to find the truth which is true for me, to find the idea for which I can live and die." O objeto é encontrar uma verdade que seja verdadeira para mim, encontrar a ideia pela qual possa viver e morrer. Preparando-me para esta sessão solene e consultando sua pasta nessa academia, seus livros que figuram em nossa biblioteca, constatei que as joias que a adornaram nas muitas fotografias de cerimônias, festas, sessões de galas e outras ocasiões especiais reluziam, mas não tinham o brilho de sua beleza interior. Este brilho transbordava de seus plácidos olhos azuis e emprestavam doçura à sua voz quando falava de sua querida família, de poesia, das muitas obras beneméritas que comandava, de seu amor à natureza, de sua força de viver. Os jovens eram uma de suas constantes preocupações. Acreditava que a educação é primordial e que só através dela os jovens de hoje aprenderiam os fundamentos do bem viver e, desta forma, seguiriam caminhos corretos, tornando-se cidadãos prontos a contribuir com sua comunidade. O amor ao próximo, traduzido em obras concretas, ocupava boa parte de seu tempo. Sua alma sensível de artista, de poeta, completou-se no amor ao seu querido Dr. Luiz, seus filhos e netos, razões de seu encantamento. Meus homens de branco, deu-me a vida um homem de branco. Suas mãos pequenas eram ágeis, determinadas e firmes. Cortava e unia, com tal maestria que a enferma se refazia. A seguir, veio outro homem de branco. Não me deu a vida como o outro, mas desde então nos demos as mãos. Suas mãos abençoadas colheram outras vidas,
de homens que hoje são homens de branco. São jovens ainda, mas homens de branco. Há sempre esperança à beira dos leitos, de mãos que aliviam e de mãos que amamos, dos homens de branco. Nunca abdicou do amor e de amar, e com sua capacidade de dedicação ao próximo multiplicada, dedicava-se às atividades de várias sociedades beneméritas. Neste âmbito, destaca-se principalmente seu trabalho com a organização Soroptimista, que presidiu por 2 vezes, de 1998 a 1990 e de 2002 a 2004. Tornou-se membro ativo do Soroptimista em 1984 e desde então participou de todos os congressos da entidade, várias vezes como representante da Regional de Goiânia. Além do trabalho destacado nesta organização, serviu também na Casa da Amizade do Rotary Club desde 1954. E muito antes da notoriedade do programa Amigos da Escola, ajudava as escolas públicas, participando de palestras, conferências, debates, concursos, servindo como incentivadora para os futuros talentos ainda adormecidos nos jovens cuja vida tocava. Apesar de pertencer a uma das mais distintas famílias de Goiânia, era avessa às badalações da vida em sociedade e mal falava de suas ações. Não alardeava suas muitas dádivas, derramando as bênçãos de sua afável presença longe do holofote da imprensa. Sobre sua obra, de poesia e prosa, já falaram com mais propriedade do que eu os escritores José Mendonça Teles, Aidenor Aires, José Bittencourt, José Asmar, Miguel Jorge, Geraldo Coelho Vaz, Rosarita Fleury, Nelly Alves de Almeida, Nelly Novaes Coelho, Darcy França Denófrio, apenas para citar alguns. Todos são unânimes em afirmar que sua inspiração transborda em poesias líricas, inspiradas e iluminadas pelas cores cambiantes da natureza. À medida que prosseguiu em sua vida literária, amadureceu, e seu trabalho já demonstrava qualidade só encontrável em celebrados vultos de nossas letras, engrandecidos pela experiência de uma vida. Optando pela terceira esfera de Kierkegaard, a religiosidade, ou seja, optando por ter a consciência de sua fé, seu tempo sempre elástico acomodava as muitas exigências que a vida que escolheu lhe impunha e nunca se recusou a ajudar o próximo, trazendo esta preocupação para sua pena. Mística, explora os mistérios da alma, mas não se deixa afundar. Utiliza sabiamente esses momentos de reflexão e mostra-se, na síntese da poesia, para seus leitores e admiradores. Sem abandonar a vocação lírica e coerente com sua preocupação com o ser humano, sua relação com o mundo e seu Criador, revelou-se como historiadora. Exigente, precisa, perfeccionista, viajou para a pequena aldeia de Sheikh Taba, no Líbano, e outros destinos, sempre procurando a informação que ajudaria a completar um elo, a estabelecer um vínculo. Recuperou a história, enriqueceu a vida de 3 famílias, unindo-as em festa memorável. Este seu trabalho tem um mérito que extrapola as 492 páginas do livro Do Cedro às Palmeiras, lançado em novembro de 2000. As tempestades que se abateram sobre sua vida não a derrubaram. Vendavais, tufões, as neves do sofrimento não empanaram o brilho de seus olhos azuis. Andante, um tufão,
me varreu a outro reino. Irracional, farejei rastros em altos e baixos. Atrás de migalhas, persegui sombras, lambi o chão. Em compasso quaternário, embrenhei na mata da própria escuridão. Mágoas, bolas de neve, pequenos pontos brancos condensados, como rola. Perdendo um filho querido, Pedro seguiu em frente com apoio seguro de seu amado esposo e de seus outros filhos. Os amigos também emprestaram-lhe a mão solidária para afastar as urzes, as pedras, os percalços. Perdeu um neto, depois outro, vítimas do absurdo que são os acidentes. Seguiu em frente também, não se deixando abater, mas seu andar já não era tão seguro. Novamente formou-se ao seu redor uma corrente de bem-querer, de amparo. Aqueles a quem se dedicou vieram tentar amenizar a dor dessas perdas extemporâneas. Outro embate. Esmerou-se nos cuidados ao esposo quando este necessitou de assistência durante longa convalescença, mas ainda sem faltar aos filhos, sem deixar suas amadas letras presas ao teclado. Para todos que conheceram Dona Lígia, ficou muito claro que no balanço da vida, ao dedicar-se ao próximo, fê-lo com a absoluta convicção da fé, que desafia a razão e se apoia no mistério de Deus. Recebeu dos muitos amigos a força de que precisou nas suas perdas e foi velada por eles quando Nosso Senhor a levou. Lígia Hasse se fez em sua existência terrena e deixou-nos valioso legado. Cristã, recebeu o dom de entender a verdade eterna e não se descuidou de sua tarefa, realizando esta compreensão nas ações que desempenhou, nas dádivas que espalhou. Resta-nos, seus herdeiros na cultura, cuidar deste patrimônio artístico e literário, preservando-o para as futuras gerações, honrando-o. A memória de Lígia Hasse será eterna e iremos guardá-la no mais rico dos relicários, nossos corações, ainda doloridos de saudade, mas agradecidos pelo privilégio de tê-la conhecido e poder chamá-la de amiga. Dando continuidade, convido a cantora e acadêmica Maria Augusta Calado, acompanhada ao teclado pela acadêmica Maria do Vivo. Que foi um conhecimento que eu tive há muitos anos, quando eu ainda era professora assistente da Universidade Federal de Goiás, assistente da professora Maria Luísa Pova, e que, então, eu estava na cadeira, numa das cadeiras entre piano e iniciação musical. E na iniciação musical, ela nos levou
com sua finura de espírito e de atitudes, uma educação esmerada, nos levou uma amizade sincera, embora nós não tenhamos, no que eu desejasse, uma frequência de encontros para externar aquela amizade. E assim ela nos levou Pedro, Luizinho, depois vieram Magda, Mônica e Lígia. E terminando as meninas, ela mesma se matriculou no curso de piano, canto, e foi uma colega excepcional, sempre na sua finura. Eu não estava presente na sua passagem. E ainda em viagem estava quando da sua missa de sétimo dia. Mônica sabe. Doutor Luiz sabe também que eu não estava presente em Goiânia. E pelo que eu conheci a Lígia, as suas meninas, os seus meninos, eu procurei nos meus alfarrábios uma música que retratasse não só o momento, mas a flor que Lígia foi. E encontrei uma música muito bonita, letra e música de Juca Chaves, que propício para a ocasião, se chama Que Saudade. Mas domingo eu fiquei meio grilada, achando, desculpa a gíria, mas eu fiquei meio encabulada porque comecei a achar que, apesar de ser o retrato da Lígia, era muito sofrido. E acho que ela não merece tristeza. Telefonei com a Maria. Maria falou, mas Maria, você é tão bonita. E eu falei assim, acho, Maria, ela é bonita mesmo. Mas ainda fiquei encabulada, passei o domingo encabulada. Beth me telefona segunda-feira, eu comento a mesma coisa com Beth. Logo depois, a Augustinha me telefona. E depois de conversar com a Augustinha, ontem, eu decidi por uma oração. Eu acho que ela merece essa oração. É uma oração muito bonita, uma música dedicada a Nossa Senhora, em que nós cantávamos na nossa igreja, quando eu cantava na igreja, Coração de Maria. E que pela beleza dela, Lélia também conhece. Pela beleza, ela espalhou. É uma música de origem espanhola. Por incrível também, é a música que os toureiros, antes de entrar em arena, rezam a Nossa Senhora. Mas aqui em Goiás, Frei Reginaldo trouxe para Goiás e os nossos padres, que eram espanhóis do Coração de Maria, sabiam da ligação com a música do toureiro, que eu tenho também, mas ela possui uma belíssima letra e eu acho que nesse momento ela merece mais uma oração. Ela que era pianista, ela que era cantora, ela que era poetisa, historiadora e escritora. Formosa és. Para nós, folclore.
Convido agora as filhas de Lígia, Mônica e Magda, para fazer a transferência do retrato de Lígia da Galeria das Titulares para a Galeria da Saudade. Magda está sem condição emocional de fazer isso. Convido a acadêmica Placidina para declamar um poema em homenagem a Lígia, um poema de sua autoria. Certidão de renascimento.
Contemplo seu retrato, Soror, presidenta. Vamos contar contigo, doutora Lígia Rassi, não só neste momento, mas no que foi, e o que és, e o que sempre serás, o que fica e não passa, tão consciente do tripé do rito. Hoje um nome, amanhã uma lenda, depois um mito. Então eu repito, talvez pelo teu porte, teu sorriso, pelo soratimismo, eu à mesa sento. E sem nenhuma dúvida, sem qualquer tormento, ao meu papel, atento. Vejo e assino tua certidão de renascimento. Também um poema, Geraldo Pereira declamará A Rosa Ferida. Primeiro, gostaria de dizer que meu convívio com a doutora Lígia foi muito à distância. Apenas nos momentos como esse, que eu a via, e sempre me cativou aquele sorriso, aquela candura. Quando do falecimento dela, eu não estava também em Goiânia, mas no dia 25 de 5 desse ano eu escrevi Rosa Ferida. E depois que comecei a ler os poemas de Lígia, que eu descobri que eu cometi uma grande injustiça ao não fazer uma singela homenagem a esta grande poetisa no meu singelo livro Pescando Peixes Graúdos em Águas Brasileiras. Mas antes tarde do que nunca. Agora eu estou fazendo uma edição goiana e já tive a oportunidade de degustar, de me alimentar dessa seiva doce, maravilhosa que é a poesia de Lígia. Ontem, no programa Poesia no Ar, que eu apresento na Rádio Universitária, uma ideia da Leda, compartilhada por mim, fizemos uma singela homenagem a ela nesse programa, com a participação do Placidino. Mas vamos ao poema Rosa Ferida. O espinho da rosa, a rosa feriu. A rosa partiu, o mundo todo sentiu o perfume, alimento de todo dia, na essência da poesia. Ouviremos agora a representante da família. Apesar da tristeza, mas acho que podemos nos alegrar pelo exemplo de vida deixado e pelo carinho de todos, né? E porque pelo menos podemos ter saudades, né? Alguns se vão sem deixar saudades. Esses dias eu estava andando com... eu peço desculpa pela ausência do meu pai, mas ele não pode estar nesses momentos, ele sofre demais. E então a gente recomenda que ele não esteja, para evitar que ele sinta alguma coisa. Ele sofre demais e não se acostuma.
Mas eu estava andando com ele esses dias e comentando acerca de uma pessoa. Ele falou, poxa, uma pessoa que sempre fez tanto e agora está reduzida, né? Eu falei, pai, vamos pensar ao contrário. Graças a Deus fez tanto. Pior é quem se vai sem fazer nada, né? E às vezes a gente não entende, acho que vou morrer sem entender os desígnios de Deus, porque papai quase morreu, né? E antes de ir para São Paulo, antes de ser levado ainda em coma para São Paulo, ainda aqui em Goiânia, como o quadro parecia irreversível, parecia não, era irreversível, não havia mais esperança, ela achou que se pedisse alguma coisa para si, Deus não ia ouvir, ia achar que ela era egoísta. Então ela resolveu pedir para os outros. Deus, não é para mim não, é para os outros. Mas deixa o Luiz pelo menos mais 2 anos. Ele tem tanta coisa para fazer. Se ele morrer agora, ele não vai morrer feliz. Tem tanta coisa ainda para fazer. Não é para mim que eu estou te pedindo, é para os outros. Ele tem muita coisa para fazer. E papai falou, bastou esses 2 anos para ela ir embora, né? E foi o tempo de fazer as bodas de ouro. Ela ficou muito feliz com a festa. E eu falei, eu vou fazer porque é um investimento que vale a pena, porque eles sempre foram muito felizes no casamento, né? E acho que é por isso que papai não consegue se acostumar, porque tudo que ele fazia era com ela. Até um casamento, se ele vai, ele não sente bem, porque quando ele vê a noiva entrando, ele lembra que perdeu a dele. Ele vai na marra, né? Ele não sente bem. Mas eu agradeço a todos pelo carinho e sei que essa casa acolheu ela com muito carinho. Ela não viu a inauguração dessa casa nova e acho que podemos chamar de nossa casa, porque é um lugar que sempre acolheu ela. Agradeço a presença, muito obrigada. Para encerrar, passo a palavra à presidente, Augusta Fábio. Realmente é uma sessão que emociona, mexe com todas as fibras do coração da gente. Ainda mais que Lígia morreu poucos dias antes, 3 dias talvez, da minha mãe. Então eu estou sabendo muito bem o que essas meninas estão sentindo, esse lance de saudade, que nunca, jamais vão pagar. Eu que não tinha resolvido meu problema ainda da perda de meu pai. Quer dizer, é difícil, é uma coisa muito difícil, mas eu tento afastar a tristeza e ter apenas saudade. Ainda mais minha mãe, como a Lígia também, que deixou exemplos magníficos de vida. A gente tem que ser alegre por guardar essa alegria, mãe, porque realmente elas realizaram na vida, tiveram a missão brilhante. Pena que Lígia foi mais cedo que minha mãe, 20 anos. Minha mãe foi em 92. Ela teria muita coisa ainda para fazer na academia, porque ela vibrava com tudo, ela era apaixonada pela flaga, ela queria ver essa sede pronta. Isso tudo dá certa... Mas ninguém, como a Denise falou, ninguém entende os desígnios de Deus. E a vida é tão rápida, é uma ponte tão que a gente atravessa por é um flash na eternidade. E eu que sou cristã e acredito na espiritualidade, como Lígia também, acredita muito mesmo, a gente sabe que nós estamos aqui cumprindo, até a Salve Rainha fala, vale de lágrimas, dores todo mundo tem. Jesus falou várias vezes, no mundo tereis tribulações, quem crê em mim não morre jamais. Então nossos princípios cristãos é um alento para o dia a dia. E tem os nossos filhos, as nossas gerações, tudo isso.
Então, no meio de dor, de lembrança, de saudade, de, muitas vezes tristeza mesmo, tem o alento do exemplo deixado. O que eu penso mais é o exemplo que Lígia deixou, o exemplo que minha mãe e meu pai deixaram. E a gente olha isso e orgulha disso. E Lígia foi uma perfeita cidadã, uma perfeita acadêmica. É difícil esses momentos, sim. Mas eu acho que a homenagem última, mostrando a nossa saudade, que está guardada em todas as acadêmicas, que nunca vai ser preenchida a ausência dela, mas a gente tem que passar por essa homenagem de saudade, é um tributo à memória, e que ela tanto merecia. Foi muito bem homenageada pela voz da Maria Augusta, com a Maria Luvi, com a música linda, significativa pelo poema do Geraldo, da Blacidina, e aquele rapaz, o Gilson, que até ele deixou os discos aí, que imita a floresta amazônica, tudo isso, que é uma coisa que Lígia também amava, né? Tanto é que a roseira, a natureza, a flor, tudo isso. Então, ela simbolizava mesmo o feminino. E a gentileza, a educação, o carinho com a gente, a sinceridade. Então, eu acho que é uma mulher perfeita, uma mulher que está bem-aventurança. Eu agradeço a presença de todos os colegas, de todas as entidades, de todas as autoridades presentes aqui e aí, do vereador Ed Brito, que chegou mais tarde um pouquinho, de Geraldo, te agradeço muito, Miguel Jorge, todos, Luiz, todos que vieram aqui, e agradeço principalmente a família de Lígia, a Denise que falou bem, a Bessa, gostei muito, e a Maria Augusta, e todos que colaboraram, a Maria do Vivo, quer dizer, e agradeço principalmente a coragem, a dificuldade que a gente tem realmente, que até hoje eu não gosto nem de ver retrato de mãe, é tudo muito difícil, das meninas, as duas meninas virem, e nós entendemos completamente a ausência do Dr. Luiz e o Rony, você fala do seu pai, que a gente entende completamente isso. E agradecemos a todos que homenagearam a Lígia, e a FLAG sempre vai homenagear, e os poemas lindos que você recitou de Lígia, né, nos intervalos do discurso, a fala. Então, sempre tem um espaço dela guardado aqui, nos nossos corações, nas nossas lembranças, e é eternizada por todos que amaram, que ela se fez amar muito mesmo. Lígia espalhou amor e se fez amar. Muito obrigada, gente. Um minutinho só. O Gilson Mundim deixou CDs aqui à venda. Quem interessar é R$20 cada um. Está ali na sala ao lado. Está encerrada a sessão. Mal educada. Vou contar para sua mãe que você passou por isso.
a quebra de qualquer estatuto. Parece que a minha parceira de idade é uma de vocês, mas não sei qual. A Associação Goiana de Imprensa. A Associação Goiana de Imprensa foi fundada na cidade de Goiás em 10 de setembro de 1934, no mês de aniversário da Goiânia do Povo. Ela foi fundada pelos expoentes da cultura da época, jornalistas como Albatem Caiado de Godoy, Alfredo Nasser, Jaime Câmara e tantos outros. Então, ela nasceu com o slogan Liberdade e Cultura. Passaram-se os anos, ela foi transferida a sede para Goiânia, sendo seu presidente aqui em Goiânia, Joaquim Câmara Filho. E na minha gestão, com as graças dos céus, nós resolvemos fazer um novo foco para a entidade, voltar às verdadeiras origens, que é a cultura. Então, eu procurei aproximar-me das entidades mais importantes da cultura em Goiânia: Academia Goiana de Letras, Instituto Histórico, União Brasileira de Escritores e, com muito orgulho, a AFLAG. Nesses contatos, tivemos muito intercâmbio, e a GI levou vantagem desse intercâmbio. Inclusive, tendo em uma das flaguianas, na presidente da época, Ana Braga, através dela, da mão da providência, para que essa entidade antiga, que é a GI, tivesse também, como a FLAG, uma sede própria. Uma reunião no Palácio, você se lembra? Lembro. E o governador, tendo convidado essas entidades para um jantar solene, sem a presença da imprensa, sem a presença de fotógrafos. E lá, num momento assim radiante de inspiração, Ana Braga, com toda a força moral que ela tinha, ele olhou para o governador assim, sem baixar as vistas e de viva voz, falou: governador, o senhor está marcando história em relação aos governos anteriores que tinham relação à cultura. A nossa entidade, a AFLAG, não tem sede própria até hoje e vive de favores e com uma salinha muito pequena. O governador, até aquele momento, não cogitava em dar sede nenhuma para a AFLAG, mas, tocado por aquelas palavras firmes, sinceras da Ana Braga, ele, sem pestanejar, falou: pois doravante a sua entidade, professora Ana Braga, a que eu conheço desde a minha infância, terá sua sede própria. E ordenou o seu auxiliar para que tomasse as providências devidas. No caso era o professor Marchaú. Então, naquele instante, os presidentes das outras entidades sem sede própria também, que não são nada poucos, aproveitaram o espaço, o vácuo, a esteira pichada pela Ana Braga para pedir também ao governador. Foi tudo atrás. Tudo atrás. O governador quis arregalar o olho, mas já era tarde, né? Então, eu concedo a sede própria para essas duas entidades, era a AGI e a UD. Faça aqui esse registro, nesse momento histórico, para que a posteridade, as pessoas, os novos sócios, os filhos dos associados dessa entidade, saibam, de vez por toda, que a AGI, cujo nome é feminino, teve a sua sede graças a uma entidade também feminina. E acrescento minhas palavras, o fato de que a Goiânia do Couto, ela faz parte de uma família que foi muito importante na fundação da AGI. Goiás do Couto, irmão da Goiânia, e também volto-me para a professora Nair, porque a família dela foi sempre ligada à imprensa, conforme o Bento diz. E fico também enaltecido e radiante de ter ouvido de um homem, e além disso jovem,
as palavras enaltecedoras, essas duas damas que têm sido da literatura e da arte de Goiânia, de Goiás, a Nair e a Goiandira. Nícia e a Goiandira, desculpa. E esse é o motivo, até não é só você também está emocionado, não, Nícia, eu também. Por isso eu tipifico as minhas falhas. E registro também, com satisfação, que essas homenagens foram prestadas para um jovem culto, arrojado, límpido, destemido, amante da cultura, nascido em Vila Boa. E também, importante das suas palavras, é que ele deixou bem claro, sem dúvida nenhuma, de que uma das duas coisas aconteceram. Ou as homenageadas chegaram muito cedo na vida, ou o Bento chegou muito tarde. Sabe quem disse isso? Foi a nossa querida Cora Coralina, da cidade de Goiás. Uma das visitas que a Associação Goiana de Imprensa ela esteve, e ela falou isso para o nosso amigo, o nosso conselheiro, que proferiu naquela época um discurso saudando a grande representante da cultura goiana, Cora Coralina, quando ela era ainda uma doceira, iniciando seus trabalhos na literatura e na arte. Naquela época, em 1967, já faz bem tempo, né? O nosso conselheiro José Messias disse para essa grande pilaboense, vaticinando nela o seu desbrochar para a cultura. Ela, aquela mulher que tornou-se um expoente da literatura, da arte, da poesia da mulher goiana, depois de velha. Portanto, eu quero finalizar as minhas palavras dizendo que vocês, integrantes dessa academia, algumas na segunda ou terceira idade, ainda poderão fazer muito pela literatura, pela arte, como a Cora Coralina. E também, quando a nossa ilustre homenageada, ela disse que já estava, como é que se fala, armazenando suas ferramentas, não faça isso. Porque queremos que a Divina Providência faça chegar, não apenas 100 anos, mas a 105, 110, para a glória de todos nós. Só isso. Então, passo a palavra à presidente Augusta Faro para encerrar essa sessão e convidar para um café da manhã. Meio tardio, mas... Hoje a parte musical, outro dia do Gilberto, a Maria Augusta estava rouca que nem minha avó, como eu falei. Agora piorou o rouquidão, está que nem a minha bisavó. E por incrível que pareça, a Maria Ludovica ia fazer um som aqui no teclado. E o teclado hoje amanheceu de mau humor, não quer funcionar. Então nós estamos sem música física, mas a música dos nossos corações estão saudando as duas homenageadas. Eu aprendi a admirar a Dona Nice e Goiandira com minha mãe, que foi contemporânea, embora um pouquinho mais velha, contemporânea e amicíssimas de ambas. E não é só a Sônia que tem madrinha, não. Porque ela fez o prefácio do meu primeiro livro também. E ela é minha madrinha de casamento. E a Goiandira é amicíssima. Inclusive, mãe protegia um namoro da Goiandira. Ah, vai contar. E ficava na porta da vadia vigiando o pai da Goiandira chegar para dar sinal pro namorado descer correndo na rua. Então é uma amizade assim de raiz, pelas duas. Aquela época boa. Xodó, é xodó como a mãe dizia, xodó. Então a mãe foi embora há um mês, eu ainda estou meia bloqueada, mas eu falo em nome dela que, sinceramente, se ela estivesse aqui, ela estaria muito feliz
E sempre eu contava para ela o que acontecia aqui na academia. Eu tenho certeza, dona Anísia, que não é só o Saíde que está aqui, não. Tem muita gente boa de Goiás, dona Célia, tem pai, tem mãe, pai que era seu amigo do Saíde, né? Nós sempre, nunca fomos em Goiás sem visitar a Goiandira, nunca. E sempre lá na casa da Rua 13, vendo a Dona Anísia, depois aqui na Paranaíba, né, Dona Anísia? Isso. Dona Argentina, era menina ainda. Então, quer dizer, essas duas, parece que faz parte da minha família. Então, eu sinto em casa a presença dessas duas. Então, eu acho que para a academia foi uma honra muito grande essa ideia que partiu do Bento. Ele falou assim, as duas estão fazendo 90 anos esse ano, Augustinho, o que você acha de homenagear? Eu falei, maravilhoso, Bento. E ficou acertado para a gente fazer essa homenagem esse mês agora. Foi, Bento? Isso. Primeiro semestre. Mas eu não imaginava que minha mãe ia morrer quase um mês agora, né? Com a pena isso, porque ela ia saber dessa história. Mas eu tenho que agradecer a presença de todo mundo. A Dona Anice falou que foi assim, uma festa, uma solenidade maior. A gente gostaria de fazer até maior mesmo, né? Porque elas merecem muito mais. Porque elas hoje são os pilares, são os nomes que a gente orgulha, né? E a academia tem de espelho grandes patronas, grandes fundadoras, em todos os sentidos da vida. São mulheres nobres, mulheres que deixaram exemplo de vida, tanto para o lar, como na vida do cotidiano, na intelectualidade, nas artes, sobretudo. Então, eu acho que elas estão de parabéns, a Flávia está de parabéns, o Bento, que está fazendo doutorado sobre a tia Maria Paula, que eu fiquei toda orgulhosa quando ele contou. Então, tudo isso é um motivo de festividade. Vocês podem ver que as flores estão mais bonitas hoje, ó. Está cheio de flor a academia, naturais. Agora, essas aqui são artificiais, de dentro de casa. Então, eu acho que com a salva de palma, eu acho que não existe parabéns também sem um cantinho de parabéns. Mesmo sem teclado. Exatamente. Vamos cantar? Parabéns pra